Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Bom, gente, a gente está aqui com o Ronaldo Bonetti, primeiro candidato, né, da oposição a presidente do Flamengo, e vamos aqui discutir, debater um pouco sobre a candidatura dele, sobre as propostas, sobre o que é melhor para o Flamengo. E o Ronaldo, né, além de se descrever alucinadamente rubro-negro, é empresário, advogado, foi vice-presidente do Flamengo, né, vereador do Rio de Janeiro, também candidato a deputado estadual e federal. E para iniciar o nosso papo, eu queria saber por que você quer ser presidente do Flamengo, né? E aí logo depois você explica um pouco sobre a sua candidatura. Eu faço parte de um movimento chamado Planeta Fla. Esse movimento se reuniu, montou um projeto, um plano de trabalho que serve ao Flamengo como uma diretriz de governo, como poderá ser um Flamengo grandioso. E esse grupo que faz parte desse movimento me escolheu como candidato. Por que me escolheu como candidato? Em primeiro lugar, sou sócio do Flamengo há mais de 50 anos. Não sou tão velho assim, apesar de careca com cabelinho branco, ainda estou em forma, ainda faço meus exercícios. E essa longevidade ligada ao Flamengo, que saiu das arquibancadas para dentro da Gávea, onde joguei futebol de salão em um período, onde assisti grandes atletas, grandes ídolos do Flamengo treinarem. Eu saía da minha casa em Copacabana, onde você está agora, aqui pertinho. Eu morava com meus pais e eu ia a pé até a Gávea. Lá havia o que se chamava Favela do Pinto. E eu ia lá ver o Dida, ver o Gerson, ver o Henrique, o Moacir. Você é garoto, você não se lembra, você se lembra dos nomes, mas você não viu esses caras jogarem. O Freitas Solis, um grande mago paraguaio técnico, que fazia os jogadores treinarem alucinadamente. Aí chegavam lá no Maracanã, ele gostava de escalar a garotada, coisa que infelizmente nós não estamos vendo ainda nesse momento acontecer no nosso clube. E essa ligação com o Flamengo se transformou num determinado momento na minha associação. Eu virei sócio do Flamengo patrimonial, ganhei um título de presente. Então, o tio meu, quando eu fiz 13 anos de idade, me deu um título de sócio patrimonial do Flamengo com 3 prestações pagas. E o meu pai não tinha grana para pagar o resto das mensalidades, eu tive que cair no batente para poder arrumar grana e pagar as prestações que eu acabei pagando, legal. Com o tempo eu comprei um título, eu ganhei mais corpo na minha vida profissional, fui estudando, trabalhando e tal. E logo quando eu tive condições, eu comprei um título de sócio proprietário do Flamengo. Passei a servir o Flamengo como vice-presidente em várias gestões. Fui vice-presidente jurídico, fui vice-presidente de esporte olímpico, fui vice-presidente contencioso, secretaria. Sempre fiz um trabalho decente no clube de regata do Flamengo. Eu sou um apaixonado por tudo que acontece em torno do Flamengo, pelo Flamengo propriamente dito. Sou um torcedor como você e como mais de 30 milhões de brasileiros. Sempre procurei doar o meu tempo graciosamente, de forma voluntária, ao nosso clube. E chegou-se à conclusão que eu poderia ser um bom candidato e um bom presidente, em função dessa experiência que eu adquiri dentro do clube, em função do amor que eu tenho pelo Flamengo e em função da ideia que eu comprei para frente. Você se assustou? Acho que foi o barulho do meu computador que foi a câmera. Enfim, e é isso. Eu sou candidato, nós temos um movimento, temos uma porção de gente apoiando a gente. Temos hoje uma campanha maciça pela internet, temos um site muito bem frequentado, e as pessoas entram e se deliciam com entrevistas do Zico, uma série de depoimentos, Roberto Assaf,
Evaristo, enfim, uma infinidade de pessoas. O Evaristo é um atleta campeão pelo Flamengo, que também foi ídolo no Real Madrid, no Barcelona. Evaristo Macedo. Evaristo Macedo, é um grande companheiro nosso. Enfim, nós temos apoiamento em todos os setores da vida rubro-negra. E a nossa candidatura é uma candidatura real, crível, está aí para ganhar. E nós estamos fazendo o nosso trabalho para chegar a transformar o Flamengo naquilo que ele precisa ser para mim, para você, para sua esposa, para os nossos filhos, para os nossos netos e para a torcida em geral, que hoje anda muito triste, anda cabisbaixa, anda aborrecida, anda sendo sacaneada em todos os níveis. Hoje você vai num botequim tomar um café, você vai numa banca de jornal comprar um jornal, você vai numa esquina bater um papo com um amigo e se sabem que você é rubro-negro, e eu também ando com a camisa do Flamengo, e eu tenho muito parecido com essa que você usa, que é a do goleiro Felipe, ou de qualquer outro goleiro que lá esteja defendendo o gol do Flamengo, os caras debocham da gente, cara. Então nós ficamos de férias 30 dias, nunca aconteceu isso na minha vida, eu nunca vi o Flamengo ficar de férias 30 dias, no meio de um ano como esse, o Flamengo disputava a Libertadores, disputou o Campeonato Carioca e não conseguiu avançar. E a gente precisa mudar isso. Até essa pergunta não está nem assim programada. Ontem teve a reunião lá no Teatro Leblon, o Ocupa Flamengo, até eu li que você também estava lá. Né? Convidado pelo Márcio Braga e comparecido. É uma ideia de reunir a oposição para que se lance um candidato. O que você acha disso? Você acha que assim, isso é até importante, porque a ideia, pelo menos assim, eu não vivo a vida política do Flamengo, mas eu leio e me interesso muito por ela, né? E assim, ao meu entender, parece que se a Patrícia, talvez se tiver muitos candidatos, a Patrícia Amorim tem assim, uma grande chance de ser reeleita, né? Você realmente acredita que assim, se a oposição se unir, né, para ter um único candidato, né, você acha que somente isso faria com que a Patrícia perca lá nas urnas? Ou se, como na outra eleição, acho que teve, se não me engano, 6 candidatos, né? Ou você acha que não, que independente do número de candidatos, com boas propostas, dá para ter uma mudança lá na presidência do Flamengo? Vamos falar em política, fora do Flamengo, porque no final dá tudo no mesmo. Política é política. Não existe a menor possibilidade de você unificar candidaturas. Por quê? Porque cada candidato tem um mundo de apoiamentos, tem um mundo de ideias, tem um mundo de raciocínio completamente diferente do outro. O fato de nós, do Planeta Fla, sermos oposição ao Flamengo, não significa que nós estejamos próximos ou longe de qualquer outro candidato. Então, o problema todo se engloba na questão dos programas. Se as pessoas comprarem o programa do Planeta Fla, quando eu digo comprar, não é pagando, não. Entenderem que o programa do Planeta Fla é o melhor programa, que o plano que o Planeta Fla tem para o Flamengo é um plano que cabe na cabeça desses outros candidatos, e se eles quiserem retirar suas candidaturas e marcharem junto conosco, nós vamos ficar felizes da vida. Mas isso não significa que nós vamos lotear o Flamengo, que para cada grupo vai haver um departamento, porque senão a gente joga no lixo tudo que a gente construiu até agora. Então eu não acredito em unificação desse título oposições que estão dando. Por quê? Na verdade você pode ser oposição tanto à situação que existe no Flamengo hoje, quanto você pode ser oposição a quem diz que é oposição. Se não se confrontam as ideias do ponto de vista da equivalência, eu não sou obrigado, pelo fato de ser oposição de outro grupo, estar dizendo que também é oposição, dar o braço a ele para ir combater a Patrícia Amorim, porque esse não é o propósito do Planeta Fla. O propósito do Planeta Fla é construir um Flamengo muito melhor do que esse Flamengo que está aí. Nós não estamos preocupados nem com a Patrícia Amorim, nem com as outras candidaturas. Nós temos um projeto e é sobre esse assunto que nós vamos discutir a eleição. Agora vamos falar da eleição especificamente do Flamengo. A Patrícia Amorim, ela disputou uma eleição de 8 candidatos, que foi a última eleição que houve, que ela ganhou, onde ela era oposição. E os outros 6 candidatos, fora o candidato da situação, também eram oposição. E ela ganhou da situação. Um dia depois da vitória da situação, que nos deu o hexacampeonato que nós amamos, adoramos. Então, o problema é de candidatos. Quem são os candidatos?
Qual é o melhor candidato? Quem é que nós queremos ver dirigindo o Flamengo? Não interessa se o camarada está na situação, na oposição, ou seja onde estiver. Se ele é bom, ele ganha. Se ele não é bom, ele fica pelo caminho. Então, só para terminar, para eu não perder, desculpe, eu não quero te interromper, não, mas eu não quero perder o raciocínio. União de oposições só contra regimes ditatoriais. Aí todo mundo se dá as mãos, a gente quer democracia e a gente vai disputar um embate contra os não democráticos para trazer a democracia de volta. Quando isso acontece, cada grupo vai para um lado. É assim que funciona. Então não existe esse problema no Flamengo. Hoje a gente tem que estimular candidaturas. Eu vejo exatamente o contrário dessa história. Quem quer ser candidato que seja. E no final das contas vamos ver quem tem garrafa velha para vender. Assim, pelo menos lá fora, política lá fora, né? A gente vê, por exemplo, a política nacional. Nacional. Que às vezes um partido ou algum militante de algum partido ele se posiciona ao contrário porque por uma ideologia ou por ser. Mas o Flamengo assim, é diferente porque é uma coisa que assim, de amor. Eu estou falando isso por quê? Porque vamos supor que se a Patrícia Amorim estivesse fazendo uma ótima gestão, né? Será que... Não teria nenhum candidato contra ela. Não teria nenhum candidato. Para quê? Olha só, o que é um presidente num regime político, democrático, de representação? É alguém que vai, em teu nome, fazer as funções que você imagina que ele tem capacidade de fazer, que é aquilo que você quer que aconteça. Então, se eu tenho uma ideia, que o clube tem que estar bonito, tem que ter serviços, tem que dar atenção à grande nação rubro-negra, que é fundamental e que eu entendo que não esteja se olhando para esse campo. O clube em si não tem adequações objetivas para você socialmente se realizar. Você não tem um bom restaurante, você não tem uma boa sala de estar, uma boa biblioteca, uma boa sala de leitura, você não tem acontecimentos sociais dentro do clube para você poder frequentar, a não ser o parque esportivo. Então há falhas. Ela pintou a sede, pintou. Ninguém vai negar isso. Ela tirou o lixo, tirou. Isso é o mínimo que um presidente pode fazer. Obrigação. Na minha casa, você está entrando aqui, você não está pisando em lixo, você não está sendo atacado por ratos, por baratas. Então isso é o mínimo que eu posso te oferecer. Uma cadeira para você sentar e uma limpeza, um copo d'água para você se tranquilizar aqui. Agora, se eu coloco você numa situação de impossibilidade de vitórias, total caos administrativo, absurdamente gastos de despesas que você não tem noção por que acontece, um orçamento que não é cumprido, um balanço que não é aprovado sem ressalvas, uma série de problemas, mentiras pela imprensa sistemáticas, perdeu o exame de sangue do Ronaldinho com álcool, aí vem o médico e diz que nunca houve esse exame de sangue. Quer dizer, isso aqui é o samba da maluquice. Eu sou contra isso, então eu estou colocando aqui o nosso grupo, me coloquei à disposição do nosso grupo, do nosso movimento, temos um projeto, vamos disputar a eleição para mudar esse quadro de coisas. Por quê? Nós entendemos que o Flamengo precisa de um choque de caráter, um choque de olho no olho, um choque de verdade, um choque de comportamento, um choque de exemplo. O exemplo que o presidente dá, ele reflete na ponta do atleta, lá dentro do campo. Então, quando o David perdeu aquele gol, coitado, pode acontecer, nós entendemos que esse gol tenha sido perdido inicialmente na sala do presidente. E aí, várias funções vão se transformando em funções complicadas, e isso acaba batendo na conta. Ele não recebe o salário, o contrato foi mal feito, ele está insatisfeito, ele está angustiado, ele vai lá, ele está na justiça, ele vai lá e perde o gol. Então, pode. Não, só para dizer, é isso. Nós somos contra esse estado de coisas que leva o nosso Flamengo a virar deboche nas esquinas. Nós queremos o nosso Flamengo grandioso como a gente conheceu o Flamengo, por isso a gente se apaixonou. Assim, vamos supor que o Ronaldo tenha ganho a eleição. Hoje, 1º de janeiro de 2013, está lá assumindo, sentando na cadeira de presidente. Qual seria a sua prioridade? Qual o primeiro projeto? Aonde o Ronaldo primeiro iria iniciar o seu trabalho? Na minha avaliação, o Flamengo tem tantas dificuldades que essas dificuldades têm que ser atacadas todas ao mesmo tempo. Agora, nós não podemos esquecer que o carro-chefe do Flamengo é o futebol. Nós temos que nos preocupar com o futebol.
Nós queremos dar independência ao futebol, para que o futebol tenha o seu caixa, para que o futebol tenha um orçamento, para que o futebol cumpra o seu orçamento, para que o futebol tenha uma objetividade com relação à criação de novos atletas, a fábrica de atletas, aquela história de que craque o Flamengo faz em casa. Nós temos que fazer os craques em casa, mas eles têm que atuar no nosso primeiro time. Não adianta pegar o nosso craque e jogar ele fora, como aconteceu com essa diretoria no caso de um garoto como o Galhardo. Hoje nós não temos lateral direito para colocar em campo, o Gamora se machucou. Eu não preciso falar de futebol, porque eu entendo que o presidente do Flamengo ele tem que olhar para a nação rubro-negra, ele tem que olhar como um estadista para tudo que acontece no clube. Mas eu não posso deixar de falar de futebol. Futebol é o carro-chefe do Flamengo. É aquilo que emociona a gente, que faz a gente se apaixonar. Então o presidente tem que estar atento, tem que ter profissionais competentes gerindo um projeto profissional, com pessoas importantes que sabem o que estão fazendo essas coisas. Então, nós não podemos deixar de trabalhar fundamentalmente no futebol, porque o futebol é o que traz recursos para o restante da atividade do Clube de Regatas do Flamengo. Você está entendendo? Então, é por aí. Assim, eu li bastante sobre as propostas do Planeta Fla. Sim. E você gostou? Com certeza. Então, fico feliz. E lá você fala do enxugamento da estrutura administrativa, né, do Flamengo. Né? Como que seria esse enxugamento, né, na administração do clube? Se eu preciso de um superintendente para uma determinada área, eu não posso ter 5 pessoas batendo cabeça. Isso é que é enxugamento. Ou seja, avaliar área por área do clube, verificar o que é para fazer e fazer imediatamente. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu posso gastar 5, eu não tenho que gastar 50 para obter o mesmo resultado. Então eu tenho que verificar se o resultado que está sendo obtido com relação ao que está sendo gasto é funcional, é absurdamente equivocado, se está correto ou se precisa ser modificado. Essa é a questão. Então, como uma dona de casa, vamos dizer assim, a dona de casa, se ela gastar mais dinheiro do que ela tem para gastar, no final do mês vai sobrar dia e não vai ter comida em casa. É o que acontece no Flamengo hoje. O Flamengo hoje assina contratos sem a preocupação de que tem que cumprir os contratos. Vou te dar 4 exemplos. Gamarra Petkovic, a quem nós colocamos na justiça por discordarmos dos acordos que ele fez com o Edmundo, e uma diretoria anterior retirou da justiça e fez um acordo com ele. Esse acordo não foi cumprido. Gamarra, o acordo não foi cumprido. Romário, o acordo não foi cumprido. Esses 3 negócios que foram feitos lá, acrescido do negócio do Ronaldinho Gaúcho, elevam o débito do Flamengo com esses 4 negócios mal feitos a mais de 50 milhões. Isso é um absurdo. Por quê? Assinou-se contratos sem a intenção de cumpri-los, ou não deram atenção ao cumprimento dos contratos. Segundo, gastar dinheiro que você não tem é proibido, porque se você gasta aquilo que você não tem, você não vai pagar. E o que acontece quando você não cumpre contratos e você não paga os seus débitos? Você desmerece a marca do clube. Esse escudo do Clube de Regatas do Flamengo, com o nosso campeonato mundial em cima, que é a estrelinha está na tua camisa, isso tem um valor, é a nossa marca. A nossa bandeira vermelha e preta, que você tem uma atrás de você aí, isso vale, tem um valor que é proporcional ao número de torcedores que nós temos, que são os nossos clientes. Se a gente pega a nossa marca e chuta a nossa marca, cospe na nossa marca, vomita na nossa marca, a nossa marca deixa de valer. E aí nós não temos um patrocínio master na nossa camisa. Você concorda? Concordo. Então vamos em frente. E assim, você também defende, né, a reestruturação, como você está até falando, do departamento de futebol, e lá vocês falam, né, de contratar um profissional de competência para poder ajudar, né? Como que seria esse profissional? É porque assim, hoje o entendimento, igual nós temos lá, o Coutinho é o vice, não é isso? O Coutinho não é profissional, ele é um voluntário, que é um vice-presidente. Mas qual é a grande questão? O que o presidente e os diretores, que são os representantes dos associados, voluntários, vice-presidente, presidente, diretores, essa gente é toda voluntária, não é profissional, não ganha nada.
trabalha porque é dona do clube, ama o clube, tem disponibilidade de tempo, tem conhecimento ou deveria ter conhecimento numa determinada área e é convocada para ajudar nessa área. Esse grupo de pessoas, vamos falar do futebol, e você pode tirar isso para os esportes olímpicos, para a sede, para o remo, para todos os setores do clube. Se você não tem um projeto para executar, você fica dando tiro para todo lado todo dia. Um tiro pega na água, outro tiro pega na parede, outro tiro é um tiro que é a bala amiga, mata o teu amigo, e no final você não tem resultado. Então, os profissionais do Flamengo, eles vão trabalhar em cima de um projeto que eles têm que cumprir. E os nossos vice-presidentes e diretores, que são voluntários, eles vão fiscalizar e vão cobrar dos profissionais a execução desses projetos. E é por aí. Então, eu quero falar. No caso, teria assim, um profissional em cada departamento. É isso? Um profissional responsável em cada departamento, até porque hoje já existem profissionais lá dentro, mas incompetentemente funcionando, porque você olha o resultado e a competência do profissional pelo que ele apresenta. Então, se você tem um técnico de futebol, por exemplo, que fica aos 30 minutos do primeiro tempo pedindo a Deus para o jogo acabar, você vê que alguma coisa está errada ali. Não é verdade? Isso precisa ser estudado, verificado e é preciso que se compreenda por que está acontecendo isso. Verdade. Assim, até falando um pouco dos esportes olímpicos, né? Assim, pelo menos na minha visão, eu acho, né, que com a Patrícia Amorim, até assim, isso lá tem um pró e um contra. Ela começou a dar uma atenção a mais aos esportes olímpicos, até porque ela já foi vice-presidente, né? Foi vice esportes olímpicos, foi atleta, né? E hoje, na minha concepção, com relação aos resultados, eu acredito até que melhorou, né? Natação, ginástica e tal. E vocês falam da redenção dos esportes olímpicos, né? O lado contra disso é que se aumentou a despesa lá e hoje ela pega o recurso do futebol para poder pagar lá, né? E a nossa ideia é pôr lá um profissional, que o esporte seja independente, que tenha também o seu orçamento para que ele cubra as suas despesas. Você diz de redenção, como que seria essa redenção? O nome dessa chave é patrocínio. O Flamengo tem cacife para buscar patrocínios para cada um dos seus esportes. Tem que estruturar cada departamento nesse sentido, voltado para isso, com profissionais competentes na busca desse objetivo. Então, o marketing do Flamengo é fundamental. Tudo que você está perguntando e tudo que eu estou respondendo a você tem um coração que tem que bombar sangue para o clube inteiro, que é o marketing. Que não ocorre hoje. Isso não funcionar, meu irmão. Que não ocorre hoje. Vamos correr para o abraço invertido, para o abraço do enterro. Né? Normalmente a gente tem que correr para o abraço do gol, mas no caso nós estamos correndo para o abraço do enterro. O Planeta Fla, como você já até falou sobre isso, é um plano de metas, né? Sim. E a ideia de vocês é até apresentar isso, não sei se já foi apresentado para a diretoria, para as eleições, né? Esse ano, para ser analisado. E você poderia falar um pouco mais sobre o Planeta Fla, as propostas, as ideias, porque eu estava lendo lá, eu fiquei assim, eu torço para isso. Vamos querer fazer tipo o Juscelino Kubitschek fez no Brasil, né? 50 anos em 5. A ideia de vocês é fazer que o Flamengo seja o maior clube das Américas em 6 anos e o maior clube do mundo em 10. Né? São ideias assim, super ousadas, né? E de um curto tempo, né? Para, assim, sei lá, eu não sei como isso se daria. Eu ficaria super satisfeito com isso. Não estou falando em termos de resultado só de futebol, não. Né? Que nós ganhamos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2009 e o problema administrativo do Flamengo continua. Não adianta, em 2010 só fizemos vergonha, tanto dentro como fora de campo, todo mundo sabe disso. Como que seria isso, levar o Flamengo nesse patamar tão grande? Você constrói um prédio fundando alicerces e a cada momento você coloca um andar sobre esses alicerces. Esses alicerces têm que ser bem fundamentados, porque senão você não consegue sustentar o prédio que você tem. Então, nós temos uma história que, infelizmente, nesse momento, perdeu os alicerces. A gente tem que reconstruir esses alicerces. Então, o que eu disse para você? Nós precisamos dar um exemplo de caráter.
Nós precisamos dar um exemplo de comportamento. Nós não podemos mentir para as pessoas. A gente tem que transparecer o tipo de atividade que a gente está levando à frente. Tudo isso você encontra no nosso ideário, no nosso projeto, que é um projeto grandioso e que vai ser executado a cada momento em que a gente tiver que colocar em prática aquilo que a gente estudou, que a gente imagina que é o melhor para o clube e que a gente quer mostrar ao associado que, votando no nosso grupo, no Planeta Fly, no nosso nome, eles vão receber de volta os serviços que a gente está propondo e que vão levar o Flamengo à sua grandiosidade de volta, porque o Flamengo já foi campeão do mundo, ele precisa ser de novo. Um clube que tem 35 milhões de torcedores, 30 milhões de torcedores, 40 milhões de torcedores, nós não sabemos exatamente se são 30 ou 40, mas não tem a menor importância, porque se você fizer uma comparação com a Espanha como país, que tem o Real Madrid e o Barcelona, a Espanha tem 50 milhões de habitantes, cara. Isso é um absurdo. Se a gente for a Portugal, que é um país pequenininho, a gente vai ver que o Futebol Clube do Porto tem 300 mil sócios pagantes. Isso é uma loucura. Agora saiu no jornal há pouco tempo atrás, e tem gente que contesta esses números, que o Flamengo chegou ao número de 10 mil sócios. Chegou ao número de 10 mil sócios. Só no entorno da lagoa onde o Flamengo está colocado, tem mais de 250 mil pessoas. Aquilo ali poderia dar normalmente uns 50, 60 mil sócios ao Flamengo. Você vai nos clubes em volta do Flamengo, em volta da lagoa, o Caiçaras, a Hípica, o Paysandu, o Monte Viva, todos os clubes, por exemplo, o título do Caiçaras vale 250 mil reais, o título do Flamengo custa 8 mil reais. O que está errado lá? É o sistema de colocação da atividade político-administrativa. Está errado, tem que mudar tudo isso. Como é que a gente chega lá? Trabalhando. Não tem outra alternativa. Nada cai do céu. Gastando só o que você tem, programando, respeitando o orçamento, respeitando o estatuto, respeitando os poderes do clube e, fundamentalmente, respeitando o contrato que você assina. Então, na medida que você fizer as economias que têm que ser feitas, que você aplicar recursos naquilo que precisa ser aplicado, que é a fábrica de atletas, que é a conduta de tudo aquilo que a gente está propondo ali dentro, você vai colher esses resultados. Então, esse projeto, ele está baseado nesses aspectos que eu coloquei para você. Aqui, até aproveitando um pouco disso que você estava falando, sobre o lado sócio. Muito vem se discutindo ultimamente, né, entre a torcida, né, cobrando ao clube um sócio torcedor mais viável, né, porque hoje os planos de sócio, né, que o clube tem, as modalidades, o mais barato é o Off-Rio, que é o torcedor que mora fora do estado do Rio de Janeiro, porque uma das regras, né, é que seja 100 km, né, até a porta do clube, a distância, para quem tem direito ao Off-Rio, né. Alguns consideram isso como um sócio torcedor, sendo que, de qualquer forma, só dá para o torcedor que mora fora do estado. O mais barato para o torcedor que mora aqui, por exemplo, é o contribuinte, que é R$105. E todo mundo sabe que, né, tem pessoas que querem participar do Flamengo. Eu não falo ir lá tomar banho de piscina, né, da área social do clube, querem participar do clube votando, ou até mesmo da vida política, né, do clube, mas não tem condições, né, desse modelo que o clube tem hoje. Você é a favor de um sócio torcedor? Assim, o Planeta Fly tem algum programa, ou vocês querem aproveitar? Porque parece que tem um programa lá, né, sócio torcedor, mas que nunca foi posto em prática. Você gostaria de falar? Nós temos absoluta certeza que a grande diferença que o Flamengo tem para as outras agremiações do tipo do Flamengo, a diferença do Flamengo para o Fluminense, para o Botafogo, para o Vasco, para o Bangu, para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos ou para qualquer outro clube de futebol do mundo, é a qualidade e a quantidade da sua torcida. Se o presidente do Flamengo não tiver a inteligência de levantar o rosto do quadrilátero da Gávea e olhar para a nação rubro-negra, ele não vai a lugar nenhum. Então é óbvio que a gente precisa, tanto dos associados que existem lá hoje, quanto de toda essa nação, como clientes. Nós vamos tratar essa gente toda dessa maneira. E obviamente que nós vamos ter que encontrar um meio termo para que pessoas como você, às quais você se referiu, que não tem a condição financeira
de pagar R$100 e poucos por mês, possam encontrar um meio termo para poder funcionar dentro do Flamengo. A gente vai procurar isso. Até porque, assim, eu já vi vários tipos de justificativos. O Flamengo não tem um sócio torcedor, o Flamengo não tem estádio. O Fluminense também não tem e tem o programa dele. É falta de vontade política. O estatuto do clube até eles falam assim, mas o pessoal lá elitista. Os proprietários não vão... É que eu penso assim, pô, lógico, vamos supor, eu vou lá pagar um sócio torcedor de R$50. Eu não vou ter os mesmos direitos, os mesmos benefícios de um sócio proprietário, né? Eu penso assim, o próprio clube deveria sentar com a torcida, fazer uma enquete, não sei, e ver, porque vamos supor, eu pago R$50, pô, eu não vou lá tomar banho de piscina, né? Mas eu tenho um desconto para comprar ingresso, eu tenho um desconto para comprar um produto oficial do clube. O que é preciso o clube compreender é que ele tem que oferecer algo para poder receber. Então é preciso encontrar o que eu disse a você, o que nós vamos fazer. É preciso encontrar um equilíbrio entre a capacidade financeira do torcedor que quer se tornar sócio e a necessidade do clube. Então esse equilíbrio nós vamos buscar. O que nós estamos fazendo? Nós temos um programa que está sendo executado a partir desse final de mês de junho, que é o programa das comissões. Não é comissão de 5%, nem de 10%, nem de dinheiro, não. É comissão de gente para trabalhar com a cabeça, para fazer uma programação para a gente colocar em prática. Nós temos um comitê de gente funcionando, que nós chamamos de comissão do sócio que não está dentro do clube, que está do lado de fora, que quer entrar. Aquele associado possível, o associado que nós chamaríamos de o nosso público-alvo. Nós vamos buscar esse associado dentro de um programa. E nós estamos estudando isso. E isso vai ser feito. Até porque para haver uma renovação na vida política do clube, precisa ganhar não só na vida política, na vida até do torcedor. O sujeito que está vinculado pelo lado da associação, ele tem muito mais interesse em torcer, muito mais alegria e muito mais motivação para estar empunhando uma bandeira ou vestindo uma camisa do clube e gritando Flamengo por aí. Porque dá a entender que o Flamengo, assim, o Flamengo parece estar fechado. A diretoria fechou o Flamengo, né? E a torcida está aqui e fica um negócio, todo mundo vê assim, tem pessoas que nunca foram na Gávea, por exemplo, para ele não, para ele lá tem que ser sócio, né? Aquela coisa de, né? Eu penso assim, o clube é como você estava falando, nós temos, se o Flamengo tem 30 milhões de torcedores, são 30 milhões de clientes em potencial. Nós vamos trabalhar com esse aspecto da coisa. Por exemplo, eu vou lá na Gávea, eu vou lá com minha esposa, né? Com meus filhos. Chegar lá, vou comprar uma camisa, ou eu vou parar no restaurante se o clube, né, tivesse para poder almoçar, fazer qualquer coisa. O clube até tem. Né, tem um melhor. Né, e parece que o pessoal não vê isso, que o Flamengo, eu não duvido disso. O Flamengo lança um sócio torcedor hoje, em uma semana, se o Flamengo tiver 30 mil, eu troco meu nome. Duvido que não tenha. Nós vamos trabalhar para isso e vamos precisar da ajuda de vocês, que tem comunicação com uma grande parcela da nossa nação. Certeza. Agora voltando a falar um pouco assim de dívida, né? O Flamengo, está até lendo até uma reportagem ali fora sobre as dívidas de clubes, né? O Flamengo é um dos que mais deve, né? E acho que, eu não sei, né, como que isso poderia ser feito, né? Como você falou, lógico, você pagando em dia, tendo compromisso, a coisa fica melhor, mas acho que o ponto crucial é buscar uma forma de equilibrar as finanças do Flamengo. Claro que isso é uma coisa a longo prazo. Também você não vai lá chegar lá um clube que tem quase meio bilhão de dívidas, você não vai chegar lá querendo comprar um Cristiano Ronaldo pro futebol, por exemplo. A torcida vai ter que, né? Você tem assim algum plano, alguma coisa para equilibrar as finanças do Flamengo, para que essa dívida, a dívida hoje está numa média aí, sei lá, de 80 a 100 mil por ano, crescendo todo ano. Então nós podemos supor que daqui a uns 5, 10 anos o Flamengo vai estar devendo aí, sei lá, mais de quase R$1 bilhão de reais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo depende de como você vai trabalhar as receitas do clube. Você tem as dívidas, você tem que pagar. Se você não tem dinheiro novo, principalmente, você não consegue pagar coisa nenhuma. Existem pessoas que dizem que o Flamengo deveria receber por mês alguma coisa em torno de 100 milhões, 80 milhões por mês. O Flamengo poderia ter um faturamento de 1 bilhão. Esse faturamento, se a gente não quiser ir a 1 bilhão, vamos ficar nos 500 milhões, 600 milhões, que não é nada absurdo.
Hoje o Flamengo já tem quase um faturamento de 300 milhões. Se você fatura 600 milhões por ano, você paga a tua dívida se você souber administrar o dinheiro que você está recebendo. Agora, se você começa a jogar dinheiro fora, aí realmente fica muito complicado. Eu expliquei para você como é que o Flamengo joga dinheiro fora. Na medida que ele não paga os seus compromissos, esses compromissos ficam muito maiores. E por que ele não paga os compromissos? Porque ele não respeita, essa administração não tem respeitado o orçamento. E na medida que não respeita o orçamento, que estoura o orçamento, que vai fazendo coisas sem preparação, sem programa e principalmente sem lógica, o Flamengo vai dever cada vez mais. Nós não vamos fazer isso. É por aí. Até tem eu já li uma reportagem uma vez que os clubes até usam, que a dívida maior do Flamengo é com o governo, né? A maior parte da dívida. Então eles vão rolando essa dívida, é uma maneira de... né? Porque o governo, parece que o governo você pode estar devendo. Que... Não é assim não, isso tem que ser pago, tem que ser resolvido. Se algum dia, de repente, o governo, junto com a CBF, for fazer igual eles estão fazendo na maioria dos clubes dos países da Europa, por exemplo, na França, agora os clubes só vão poder gastar aquilo que arrecadar. Se estiver devendo, vai para a segunda divisão. Nós vamos fazer isso sem ninguém obrigar a gente. A nossa consciência vai nos obrigar. Porque se não for dessa maneira, não tem outra alternativa. Então, o que eu quero te dizer com relação a isso é basicamente aquilo que eu tenho falado desde o primeiro minuto que a gente começou a conversar. Você tem que ter programa, tem que ter projeto, tem que ter consciência da execução desses projetos e controle nessa execução, tem que cumprir o orçamento, tem que respeitar os poderes do clube e não pode sair fazendo maluquice por aí. É isso. Ronaldo, agora a gente vai entrar assim com assuntos assim, mais específicos, né? A gente vai começar falando da Gávea. Hoje é lógico, assim, pelo menos eu não vi ninguém até agora discordar de que as melhoras feitas na gestão da Patrícia Amorim são nítidas, né? Com relação às gestões anteriores, de abandono que o clube estava, com seus associados e tudo, né? Mas assim, você tem alguma ideia assim, de aproveitar hoje? O clube, socialmente falando, está ótimo para ser visitado, família e tudo. Mas esportivamente, até em termos de futebol, eu acho que o clube não está preparado para o sócio, está preparado para as competições. E é preciso preparar o clube para o associado poder usufruir. O que significa isso? Você precisa ter um campo para bater uma bola. Você precisa ter uma quadra de futebol de salão para você poder brincar. Você precisa ter um espaço para você praticar o teu esporte, além dos esportes, daqueles praticantes dos esportes competitivos. E outra coisa, eu vou te dar um exemplo, e é bom que o nosso assistente compreenda o que eu estou dizendo. Ele vai entender rapidamente, porque é um exemplo muito simples. Você imagina que você tem duas arcadas dentárias, uma superior e outra inferior. E você está com nenhum dente na parte de cima, na arcada dentária superior, e está cheio de cáries na parte inferior. Aí você vai ao dentista, o camarada coloca a parte de baixo da tua boca toda em boas condições, conserta teus dentes, mas não consegue mexer na tua parte de cima, ou porque você não tem recurso, ou porque você não teve tempo para chegar lá, ou porque ele mesmo programou para fazer daqui a algum tempo. Você não pode mastigar nada só com a parte inferior, você precisa da parte superior também. Então, quando você olha para o Flamengo na questão social, na questão da sede, é uma pessoa que tem, como se fosse uma pessoa que tem uma arcada dentária embaixo perfeita e a arcada de cima não tem coisa nenhuma. O que significa isso? É preciso não só fazer maquiagem, é preciso não só tirar o lixo, é preciso não só consertar e pintar pequenos reparos dentro desse espaço. O Flamengo precisa de uma arena multiesportiva na Gávea. Isso é fundamental, onde possam acontecer partidas de futebol, partidas de basquetebol, shows e tudo aquilo que é preciso dentro dessa arena. Nós temos uma parte dessa arena pronta e a gente vai dar consecução a esse projeto que é um sonho de todos nós. Que a gente possa ter dentro da Gávea o que nós chamaríamos de a condição de termos o nosso alçapão. Ou seja, a ideia então é não só aproveitar melhor a Gávea em termos esportivos, mas também para outras atividades. Como é que se faz isso? Honrando a marca do Flamengo. Porque se a gente valoriza a marca e a gente não chuta a marca, como eu coloquei
no primeiro momento, não cospe na marca, não faz as porcarias que não podem ser feitas, a gente vai ter recursos oriundos dessa marca. Recursos oriundos do licenciamento, recursos oriundos do patrocinador master, recursos oriundos de todos os outros patrocinadores que, vendo o Flamengo funcionar com equilíbrio, com transparência, com confiabilidade, eles vêm aplicar os recursos deles no clube, porque eles vão receber de volta aquilo que eles estão colocando de dinheiro. Quem é que vai investir num clube que o próprio dirigente diz que passou a mão na cabeça de um atleta que deveria ser o melhor de todos, e o exemplo, e o sujeito andou bebendo, andou isso, andou aquilo, andou fazendo tudo, menos fazendo aquilo para o qual ele é regiamente pago, ou mesmo que não se pague a ele, mas que se deve a ele, que é executar a sua tarefa. Então ele não consegue fazer. Quem é que vai aplicar dinheiro nisso? Então é preciso que haja rigor na contratação do atleta, é preciso que haja controle da conduta do atleta dentro do clube. O que ele faz fora do clube não interessa? Talvez interesse sim. Porque se ele anda fazendo porcaria fora do clube, ele chegando dentro do clube ele não vai ter condições de atuar, porque ele não tem preparo físico, porque ele está depauperado, porque ele não dormiu de noite. Então eu preciso saber o que ele está fazendo. Quando eu digo eu, não sou eu, o presidente do clube Ronaldo, mas o meu profissional que está lá para executar a tarefa dele. E sobre o CT, segundo se noticia, é que vai ficar pronto até o final do ano. Mas assim, eu já tentei entrar lá pelo site, eu nunca consegui, para olhar a obra, ver como é que tá, não sei como é que tá. Então assim, eu não sei se a gestão atual vai conseguir terminar até o final do ano. De repente você assim, melhor sabe como é que tá a situação lá do CT. Você já ouviu falar na história dos containers? Uhum. Você sabe o que é isso? Que eles colocaram lá, né? Eles colocaram, os administradores do CT colocaram containers para poder fazer o Flamengo funcionar dentro do CT. Aqui não é definitivo, porque se você ficar com aquela questão como sendo finalizada, você não está oferecendo ao teu atleta a melhor condição para ele. Então, quando se diz ficar pronto, é ficar pronto nessas condições. Tem que ficar pronto de outra maneira. A gente vai aplicar. Olha, não existe clube de futebol que não tenha condições para você oferecer aos atletas e que seja vitorioso. E o Flamengo está mostrando por que ele não ganha. Não tem ganho. Então hoje, ou seja, a estrutura que está lá seria, na verdade, uma estrutura provisória. Para ser aproveitada, mas tem que ser definitivamente colocada de acordo com os padrões da mais alta qualidade de CTs do mundo inteiro. Porque o Flamengo é o maior do mundo, tem que ter o melhor CT do mundo. E sobre estádio, você hoje... Eu já falei para você sobre isso. Sobre a Arena Multiuso na Gávea. Mas o estádio nosso é Maracanã. Maracanã. É, claro. E hoje tem assim o Flamengo, você sabe se esse Flamengo está conversando lá com... Olha, até hoje ele está conversando, mas não resolveu. Então, o que eu sei é o seguinte, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, atual, no primeiro dia, depois da eleição dele, que ele ganhou, o Globo publicou todos os pontos que ele prometeu. Ele pegou essa página do Globo, colocou no bolso e mostrou para os secretários que ele nomeou. Está vendo isso aqui? O Globo está me cobrando. Então, cada ponto desse eu vou cobrar de vocês. Isso é o que vai ser comigo. Eu sou um cobrador nato e hereditário. Os caras que trabalharem comigo lá, tanto voluntários quanto profissionalmente, vão sofrer comigo. Se eles não executarem as tarefas deles, serão trocados. E eu espero ter saúde para poder desempenhar o meu papel, que eu sei desempenhar muito bem. E sobre as categorias de base? Vocês têm assim, algum planejamento para aproveitar melhor? Até para dar estrutura à garotada lá para trabalhar na Gávea? Se tem assim, algum... O Planeta Flá tem hoje um planejamento para isso? Sem dúvida nenhuma. A base, já a própria palavra diz o que é. O que é a base? É sobre o que se assentam as estruturas que você está construindo no teu edifício. Então, se você não aplicar na base, você não tem o futuro. A base é que resolve os problemas financeiros do clube e os problemas de time em qualquer esporte. Se você tem uma base boa e um investimento correto na área do voleibol, por exemplo, não quero nem falar do futebol, que é do que a gente está falando. Você constrói o voleibol da primeira divisão sobre a base. O futebol é muito mais do que isso, é exatamente o que a gente tem que fazer, aplicar na base. Não oferecer condições de empresários terem ganho e o Flamengo ter prejuízo.
não oferecer condições do atleta não ser educado e, ao contrário disso, ficar bagunçando aí para lá e para cá, e aí chega lá já garoto e começa a fazer bobagem. Você tem que ter educação na base, você tem que ter cultura, você tem que ter capacitação profissional na área do preparo físico, você tem que ter capacitação profissional na área da vida, mostrar ao camarada como é que ele tem que cuidar do dinheiro que ele vai ganhar. Você tem que educar o sujeito para ser um cidadão, para ser um homem, e com isso ele vai ser um grande atleta. Uma filosofia. Uma filosofia de vida que a gente vai implantar lá dentro, e principalmente aproveitando os recursos humanos que o Flamengo tem, que são esses garotos que se vêm do Brasil inteiro querer jogar. Quem é que não quer jogar no Flamengo? Quem é que não quer fazer um teste no Flamengo? A gente tem que aproveitar essa força do Flamengo, a favor do Flamengo e não contra. Eu venho fazendo assim, uma pergunta a todos os candidatos, né? Sobre o Zico. Por que isso? Todo mundo tem um sonho, pelo menos os torcedores, de o Zico ser presidente. Eu nem penso nisso porque eu vejo assim, que o Zico hoje, para poder participar da vida política do Flamengo, né, ou para ser candidato ou para qualquer coisa, ele tem que ter uma força política. Né? Tipo, você tem apoios, você está lá, né, como você falou, você tem um grupo, né, que se denomina Planeta Fla, que se reuniu, então você tem um apoio. Né? Eu estou querendo dizer o seguinte: você tentaria reaproximar o Zico hoje do Flamengo, da instituição, porque ele está afastado. Zico? Eu não sei se você conseguiu olhar no nosso site. Nós fomos procurar o Zico, entrevistamos o Zico, conversamos com o Zico sobre o Planeta Fla, mostramos ao Zico a autonomia do futebol, que é um projeto do Planeta Fla. O Zico ficou encantado com o nosso projeto, ficou encantado com o plano que a gente tem, ficou encantado com a nossa conversa, com o nosso diálogo, e disse claramente o seguinte: é de pessoas como vocês que o Flamengo precisa. Pegou a nossa camisa, Planeta Fla, me deu um abraço, e eu expliquei para o Zico o que eu vou dizer a você agora. O Zico, na verdade, não é uma pessoa só. Ele é o Zico, mas na verdade hoje ele é o Arthur Antunes Coimbra. O Zico, que jogava futebol, ainda joga nas peladas de veteranos e nos jogos beneficentes, joga melhor do que qualquer outro. É o maior ídolo que o Flamengo tem. O Zico, para nós, é a alma do Flamengo. E o Zico não pode ser descorraçado. Nós dissemos ao Zico, e ele concorda, e você concorda, e a sua esposa concorda, e todo mundo concorda, que não pode haver uma comemoração de aniversário da conquista do Campeonato Mundial sem a presença do Zico. Então, se o dia hoje o Zico não pode estar, quando é que o Zico pode estar? Amanhã? Então vai ser amanhã. É assim que eu penso. O Zico precisa ter uma estátua na Gávea. O Zico. Agora, o Arthur Antunes Coimbra, nós temos planos para ele, onde ele vai voltar a ser Zico novamente, que são os planos ligados à embaixada que o Zico pode fazer para o Flamengo no Japão, na China, no mundo árabe, nos Estados Unidos, em todo mundo onde ele é conhecido e adorado. Você não tem que pegar o Zico para fazer aquilo que é complicado para ele. Você tem que pegar o Zico para fazer ele ganhar dinheiro, o Flamengo ganhar dinheiro com o trabalho dele, dentro daquilo que ele é possível ser feito por ele, e que ele pode fazer muito bem, melhor do que qualquer um, sem nenhum esforço, sem perder tempo, sem deixar de ganhar o dinheiro dele em outras atividades. O Zico é o maior embaixador que o Flamengo pode ter. O Zico é o maior ídolo do Flamengo. E nós vamos usar o Zico, pelo bom sentido, porque ele também vai usar o Flamengo nesse aspecto, para isso. Eu acho que o mais importante assim, a minha visão, reaproximá-lo, pelo menos, do clube. E agora, se um dia ele quiser ser presidente, isso aí acho que é até outra conversa. Mas eu acho que ter o Zico próximo ao Flamengo, né, não importando nem de que forma, né, mas que ele esteja, acho que assim, já é uma coisa, porque eu imagino, assim, pelo menos assim, o que fizeram com ele, para mim, como torcedor, muito triste. Né? Até hoje não provaram nada, né? Fizeram diversas acusações a ele, né, ao filho dele, e até por isso que ele se afastou, né? Mas, até falando esse lance da embaixada, você está falando de fazer o Zico, né, embaixador do Flamengo. Qual é o país que vai ter um embaixador melhor do que o Zico? Não tem. Nós temos o nosso país, que é a nação rubro-negra, e ele vai ser o nosso embaixador. Vai ser o embaixador da nação rubro-negra no mundo inteiro.
E nós temos as embaixadas da nação, que são... Sem dúvida, nós vamos começar a visitar as embaixadas agora. Então, se tem um projeto já tenho até, estou com um orçamento aqui, posso até procurar. Você vai ver, eu vou mostrar rapidamente para você. Nós estamos com um orçamento já para começar a fazer as viagens. Vou mostrar aqui para você na internet. Não é conversa fiada, não. Tá aqui, ó. Ó. Tá tudo aqui. Ó. Tá vendo? Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Brasília, Belém, Manaus. Tá vendo? Nós vamos começar a fazer isso agora, no final do mês de junho. Já vão começar a entrar em contato com as embaixadas. Vamos lá. Vamos lá. Uma delegação do Planeta Fla, comigo junto, nós vamos fazer isso. Vamos visitar as nossas, Belo Horizonte, São Paulo. Tá vendo? Tá tudo aqui orçado. Hotel, viagem de avião, alguns trechos de ônibus, Campinas, Maceió. Tá vendo? Ó. Florianópolis. Tá aí. Então vai ser feito o trabalho com as embaixadas. Nós vamos para lá exatamente visando essa resposta que você me fez te oferecer com relação à grande nação rubro-negra. Como é que a gente aproxima essa gente do Clube de Regata do Flamengo, da Gávea, não só apenas do time de futebol, e sim de uma relação de troca. Até porque também as embaixadas também seriam uma maneira, dependendo de como, né, a próxima gestão trabalhasse, até de angariar recursos. Mas não só isso, tem uma outra questão muito interessante que eu quero te falar, além de aproximar a torcida, que você falou, muito bem falado, de trazer recursos para o clube, de trazer uma peneira daquela região. Quem é que não quer jogar no Flamengo? Você vai lá em Maceió e oferece uma peneira para os caras, a garotada vai correr em peso. Por que a gente não pode descobrir um novo grande atacante, um grande back, um grande meio de campo, um grande ala, fazendo esse trabalho pelo Brasil inteiro, como era feito anteriormente? E hoje a gente fica só dependendo de um conjunto de pessoas que fatura alto com isso, e o clube, infelizmente, chupa o dedo. Sobre o departamento de marketing, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre... Porque é um setor muito falho hoje no Flamengo, porque assim, eu não consigo, não consigo engolir o Flamengo, já estamos no mês 6, e o Flamengo não tem um patrocínio master. Se juntar, o Flamengo ano passado só conseguiu, acho que em setembro, vamos botar aí 7, 6, 13, mais de um ano, né, que o Flamengo não tem um patrocínio master na camisa. É lógico que eu não estou falando em termos de patrocínio, eu falo em termos de dinheiro. Acaba de fazer a pergunta, desculpa te interromper. Não, que isso, tudo bem. E assim, isso tem muito a ver por causa do marketing, né? E você hoje dentro do departamento de marketing, como que você vê? Você acha que você vai chegar lá, vai refazer, ou você acha que só tem algumas peças a mudar? Eu acho que a gente vai chegar lá, não é refazer nem mudar algumas peças. A gente vai fazer. Eu acho que precisa fazer tudo, é o que eu penso. Então, o marketing, como eu disse no começo, é o coração do Flamengo. Ele não funciona, e ele tem que funcionar. Nós temos uma ideia que está dentro do nosso plano e está também dentro da nossa... Nós mandamos uma opinião sobre o marketing através do Planeta Fla, onde nós discutimos a terceirização completa do marketing com uma administração dentro de casa. Ou seja, você tem os empresários da área de marketing, as empresas de marketing funcionando por resultado, ganhando por resultado, e um departamento enxuto dentro de casa tomando conta do que os caras estão fazendo lá. Entendeu? Agora uma outra coisa que eu quero te falar. O nome da falta de funcionamento do marketing do Flamengo é incompetência. Concordo com você. Não tem como ser diferente. E sobre a parceria Flamengo e Olímpica, acho que é importante discutir isso, até porque agora teve esse contrato da Adidas e muita coisa que vai envolver a próxima gestão, né? Você acha assim que em termos de, não só de valores, não estou falando só de dinheiro, né, que a Olímpicos ou a Adidas, né, para mim, eu sou torcedor, né, então estou vendo aqui de fora, eu consumo os produtos da atual fornecedora de material do Flamengo,
e tudo para ajudar mais o clube. Não estou falando em termos de qualidade de panos, de nada disso, para poder ajudar o Flamengo, né? Você acha assim que a Olímpicos, né, pode continuar ajudando o Flamengo, ou você acha que esse investimento que a Adidas quer fazer de não sei quantos milhões, mas que foi feito todo um estudo, né, dizendo que já quando o contrato começasse a ser válido, o valor que a Adidas iria pagar já estaria defasado no mercado, né? Como que você vê isso aí sobre o fornecimento de material, sobre a parceria Flamengo e Olímpicos? Como que de repente poderia ser, se você tem alguma informação que a gente não saiba sobre a Adidas, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso, olha só. Primeiro você tem que querer saber onde você quer chegar. Você tem que saber onde você quer chegar. Quem são os nossos adversários? É o Bom Sucesso, é o Bangu? Ou a gente quer jogar contra o Barcelona, contra o Real Madrid, contra o Boca Juniors? Qual é o nosso foco? Contra quem nós queremos jogar? Se a gente quer jogar contra o Bangu e o Bom Sucesso, qualquer coisa que a gente faça está de bom tamanho. Quando a gente quer jogar a nossa glória e ganhar essa glória de volta, a gente tem que encontrar os parceiros que nos levem a esses pontos. Se o parceiro que a gente tem compreendeu o que a gente está falando e quiser somar conosco, esse vai ser o parceiro. Se não for esse, vai ser outro. Até porque muita gente, eu vi assim, muitos torcedores, eu até falei sobre isso no blog, e essa coisa da Adidas transformar, isso tem até a ver com o lance de marketing também, por isso que a gente está aqui discutindo sobre isso, de levar o Flamengo ao grupo classe A da Adidas, junto com o Chelsea e outros clubes. Mas uma coisa assim que eu vejo, vamos supor que o Flamengo feche com a Adidas e vai vender a camisa do Flamengo na Alemanha. Quem vai comprar se o Flamengo não tem um mercado na Alemanha? Então, assim, tem que o Flamengo hoje, para poder vender camisa lá fora, vamos supor, você chega aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é comum você ver, né, brasileiros com a camisa do Barcelona, do Real Madrid e de série de outros clubes europeus. Quantos anos você tem? Eu tenho 27. Tá, eu tenho 63, então eu quero dizer o seguinte, na Copa do Mundo de 58, teu pai nem pensava em fazer você, eu tinha 10 anos de idade, eu assisti essa Copa pelo rádio, eu ouvi pelo rádio. Em 62 também eu vi pelo rádio, você também não era nascido. Em 70 eu vi pela televisão, foi a primeira Copa transmitida pela televisão diretamente. As outras, a de 66, a de 66 foi videotape, era o nome do negócio. Passava, às vezes, 2, 3 dias depois, eles traziam enlatado e botavam pra gente assistir aqui. O mundo evolui, as coisas vão acontecendo. O que nós temos que ver nesse aspecto de Barcelona, de mercado, de Chelsea, de Real Madrid, de Bangu? É mercado internacional. Se você é vitorioso hoje, todo mundo te assiste. Eu nunca na minha vida, e por isso eu falei da Copa de 58, 62, imaginei que eu ia ver no meu país nego com a camisa da Espanha, da Argentina, do Uruguai. Nunca pensei nisso. A gente só botava amarelinha, cara. Todo mundo andava de camisa do Brasil, porque o Brasil ganhava. Quando o Brasil ganhou a Copa, a última Copa de 2002, o que se vendeu de camisa do Brasil no mundo inteiro, você não tem ideia, cara. Uma enormidade. Por quê? Porque o Brasil ganhou. Porque tinha o Ronaldo Fenômeno, que fazia gol, tinha o Rivaldo, tinha o próprio Ronaldinho Gaúcho, que fez um golaço contra a Inglaterra. Você deve lembrar disso, um gol de falta espetacular. Ele disse que ele não queria chutar, mas claro que ele queria chutar e fez um golaço. Já foi considerado o melhor do mundo 2 vezes. O Flamengo parou de disputar essa fatia de mercado, porque o Flamengo só joga contra o Bangu, rapaz. O Flamengo não joga contra o Chelsea, não joga contra o Real Madrid, não joga contra o Barcelona. Então, na medida em que o Flamengo começa a ganhar esse terreno, ele mercado se abre, né? Porra, é imbatível no mundo inteiro. Isso eu costumo dizer, alguns amigos meus não gostam, o Flamengo é uma força da natureza, como os trovões, como a chuva forte, como a neve. Existe o Flamengo. E nós estamos embarreirando o Flamengo, cara. Nós estamos deixando o Flamengo crescer. Pequenando. É isso aí. Mas nós vamos dar um jeito nisso. Assim, também sobre essa mais parceria do que contratação, Flamengo e Ronaldo, né? Hoje a dívida que o Flamengo pode ter, não sabe o valor, e cobra 40 milhões. Se você for presidente em 2013, né, você sendo eleito, você vai ficar lá com essa dívida, seja 20, seja 30, não sei qual o valor, para poder pagar, né? Como que você vê esse problema hoje, né, que essa gestão
foi um problema de gestão, esquecendo até a parte do atleta. Olha só, eu quero dizer a você que você não precisa interromper as suas relações com guerra. Isso não é inteligente, comercialmente falando. Você não é obrigado a querer ser parceiro de ninguém. Mas você vem à mesa, senta e resolve. Você não tem que tirar um jogador da imagem e do nome, da qualidade, mesmo que ele não esteja apresentando nada disso agora. Você não tem que substituir esse cara no meio de um tempo para escrachar o cara, rapaz. Você bota o cara contra você. Você não quer mais o cara? Senta com o cara, vem cá, meu filho. Não está dando porque você tem 500 mulheres, porque você bebe, ou porque você joga, ou porque você é homossexual, ou porque você não é homossexual, ou porque você é heterossexual. Nós não queremos mais você, não dá mais para ficar contigo aqui. Você está criando dificuldades, ou se você não quiser falar dessa maneira, nós estamos com outros problemas que não estamos conseguindo equacionar a nossa relação. Vamos resolver, cara. Senta e discute com o camarada. É mais para cá, é mais para lá, é um pouco para cá, é um pouco para aqui. Não é tanto, é um pouco mais, é um pouco menos. Você resolve e cumpre. Agora, você chutar a cara do sujeito e depois não querer levar de volta, não tem. Então, o que vai acontecer? Você falando em Ronaldinho Gaúcho. Eu não sei como esses advogados do Flamengo estão tratando a questão. Pelo que está me parecendo, estão tratando muito mal. E esse volume de 40 milhões que você falou aí, eu não sei de onde ele apareceu. Mas ele pode ser muito maior do que isso, pode ser muito menor. Agora já estão dizendo que ele vai entrar com danos morais contra o Flamengo. Ele deveria entrar contra quem ofendeu a ele, não contra o Flamengo. Deveria entrar contra quem disse que ele bebeu, contra quem disse que ele fumou, contra quem disse que ele deu, ou comeu, ou não comeu, ou fez, ou não fez, ou bebeu. Sei lá, cara. Mas é o Flamengo, porque o representante do Flamengo está falando bobagem no rádio. Você, quando tem prova, você não grita que tem prova, você apresenta as provas. Agora, dizer que tem prova e depois a prova sumiu... É mais um motivo que entra que a gente vira chacota aí. Por isso que eu digo para você, eu não sei o que vai ser desse processo, eu tenho que olhar a partir de dezembro, de janeiro, quando a gente estiver lá tomando conta do clube. Porque também lá os documentos referentes a essa parceria não existe, ninguém nunca viu, né? Eu entrei nos conselhos do clube na semana passada, requisitando toda a documentação do Ronaldinho para poder estudar o que é aquilo ali. Até hoje, o único que me respondeu foi o Conselho Fiscal, dizendo que vai colocar à minha disposição, mas já passaram-se 8 dias e não aconteceu nada. Então eles devem estar caçando documento lá para me apresentar e eu vou esperar um pouquinho mais, depois eu vou tomar outras atitudes. Ronaldo, agora, assim, quais assim, os principais objetivos seu nesses, vamos supor, no primeiro triênio, né, no Flamengo? Tipo, fosse um resumo do que a gente conversou aqui. Como, assim, em 2015, como que você quer ver o Flamengo? Olhar assim para trás e falar, pô, eu consegui. Eu vou te falar isso numa frase só, com mais uma estrela aí em cima do CRF. É isso que eu quero. Campeão mundial. E agora, assim, as considerações finais, um espaço, né, para você falar, né, o que você quiser. Eu quero te agradecer a tua esposa também, ela está sentadinha aqui, coitadinha, filmando. Essa atenção que você teve comigo de vir aqui na nossa empresa, que é minha, pessoal, não tem nada a ver com o Flamengo. Você está na minha sala de trabalho, você vê que tudo aqui respira vermelho e preto, Flamengo direto. Eu sou rubro-negro de muitos anos, comecei a assistir futebol com 3 anos de idade, sem entender direito do que se tratava, mas hoje mais ou menos eu conheço alguma coisa. Tenho um amor muito grande pela torcida do Flamengo, onde eu fui formado, não por uma torcida organizada, mas sentando ao lado do Gêmeo de Carvalho na charanga, há muitos e muitos anos atrás, ele me tratava com muito carinho. Eu tenho meus companheiros que iam comigo ao Maracanã, continuam até hoje assistindo os jogos comigo há mais de 50 anos, as mesmas pessoas. E a gente está muito triste com tudo isso, porque isso fere a nossa vaidade, fere o nosso amor, fere o nosso carinho, fere a camisa que a gente ama, a bandeira que a gente ama. E a gente quer mexer com isso, quer consertar isso. Então, o que eu posso prometer é continuar olhando no olho das pessoas, falando a verdade que está no meu coração, que as pessoas podem gostar ou não, e fazendo aquilo que eu acho que o Flamengo precisa que seja feito. Que é dar exemplo de conduta, dar exemplo de decência, exemplo de dignidade, exemplo de seriedade, exemplo de caráter e principalmente
trabalhando para que o Flamengo vença. A gente, assim, Flanews, né? A gente quer agradecer de coração, assim, por você ter aberto esse espaço para a gente poder discutir, né, sobre o futuro do Flamengo, né? Assim, todos os outros candidatos também vão ter esse espaço para a gente, né, poder... Que é uma coisa importante, né? O presidente do Flamengo. E a gente quer agradecer, assim, de coração mesmo, né? E assim que a entrevista estiver no ar, a gente vai lá divulgar para ir para todo mundo, para a gente poder discutir legal sobre o Flamengo, tá? Boa sorte na eleição. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.